Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu trouxe algumas avaliações das leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, se você gosta de livros, de leituras coletivas, de um unboxing vez ou outra, te convido a se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, para compartilhar e para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob e no Twitter. E para quem me acompanha no Instagram, já viu que eu fiz uma avaliação geral das leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Não vou fazer a avaliação de todos eles, porque senão ficaria um vídeo muito extenso, mas trouxe as principais avaliações. Apesar do mês de fevereiro ser curtinho, fiz ótimas leituras, li bastante, pulei carnaval, me diverti muito e talvez o reflexo seja a nota dos livros, a maioria deles está ali entre 4 e 4,5. Mas bora falar de livros. O primeiro livro que eu queria comentar com vocês é Sobreviventes, do Alex Schumann, publicado pela editora Verus. Eu recebi esse livro da editora, é um suspense, mistério, muito fluido, muito rápido de ler. É o primeiro livro do autor publicado aqui no Brasil. E eu fiquei bastante curiosa porque eu gosto muito desse gênero, mas até chegar nos capítulos finais, o que eu tinha recebido mesmo era um grande drama. Até que a gente chega no mistério que vai se resolver lá nas páginas finais. Bom, nós temos 3 irmãos, o Nils, o Pierre e o Benjamin. Eles são crianças e a gente vai acompanhar, na verdade, 2 linhas temporais. Uma de um passado bem distante em direção ao presente e uma do presente em direção ao passado. E aí, quando essas linhas se chocam, é que a gente vai ter esse grande mistério. Então a gente começa num verão de muitos anos atrás, quando eles eram crianças, e estavam passando essas férias de verão num chalé que a família tinha à beira de um lago. São crianças criadas por pais, assim, de certa forma, um tanto quanto relapsos, porque eles estavam presentes, mas esses meninos eram completamente soltos e algumas vezes de uma forma bastante irresponsável. Eles vão crescendo, a gente vai percebendo que eles têm características muito diferentes. O Nils, que é o mais velho, ele tá doido para deixar essa família para trás, ele não se sente acolhido por essa família. O Pierre é o caçula, então tá mais preocupado com as suas brincadeiras. E o Benjamin, que é o narrador desse livro, carrega todas as cicatrizes e ao final a gente vai entender o motivo dele ser tão retraído e de ter uma percepção, de certa forma, distorcida de tudo que aconteceu nesse passado. E eles vão se reunir muitos anos depois para poder fazer o enterro da mãe, porque a mãe faleceu. E eles estão com as cinzas dela e vão levar essas cinzas para esse chalé onde eles passaram esse verão tantos anos antes. É um livro que tem gatilhos, então acho que vale a pena se você tem algum incômodo em relação a alguns desses. Então, por exemplo, tem essa questão do abandono parental, nós temos aí uma tentativa de dar fim à própria vida, então essas situações todas estão presentes. Mas o final é de deixar a gente assim com muitas lágrimas, é um final, nossa, que me deu muita dor, né? Dor pelo que aconteceu, dor pelo Benjamin, dor por essa família que acabou mais desunida ainda por conta de tudo que aconteceu e dessas crianças que cresceram tão cheias de cicatrizes. Mas recomendo fortíssimo se você gosta do gênero. Agora uma fantasia jovem, Flores Feitas de Espinhos, da Gina Shen, publicado pela editora Rocco. Aqui nós temos 2 personagens principais. O primeiro deles é a Violet, ela é uma órfã, cresce como órfã, e ela tem a capacidade de perceber algumas coisas em relação ao passado e ao futuro das pessoas. E ela tem uma visão. E é por conta dessa visão que ela consegue salvar a vida do jovem príncipe Cyrus. O rei, ele percebe que a órfã, a Violet, ela é uma vidente e a leva para o palácio, ela vai crescer no palácio. São reinos que têm como costumes ter videntes ao dispor ali do rei para ajudá-lo a tomar as atitudes em relação aos seus reinos. Bom, a Violet cresce e ela cresce entendendo que o seu lugar naquele reino é um lugar que pode ser transitório, ela precisa fazer o possível para permanecer ali. Isso quer dizer que algumas das visões dela vão servir às ideias, às intenções do rei. O Cyrus, ele percebe então que a Violet, ela é de certa forma corrompida pelo rei e ele fica bastante chateado porque ele é muito honesto, ele tem os seus valores e ele acredita que a verdade ela é muito mais importante até para o próprio reino.
E assim que os dois crescem, uma inimizade sendo forjada ali entre eles, mas com uma atração também muito grande. A Violet é uma anti-heroína, ela é afiada, ela é sarcástica, ela é perspicaz. Ela vai fazer o que estiver ao alcance dela para permanecer nesse lugar de privilégio, que ela sabe que não é dela, mas ela vai fazer o que for preciso para continuar ali. E o Cyrus tem uma profecia sobre ele. O coração do príncipe vai ser determinante para o futuro desse reino. Então, dependendo de quem ele escolher, ele vai trazer um futuro sombrio para esse reino, ou pode ser que ele traga aí um futuro de paz. Bom, ele tem uma dificuldade muito grande de encontrar a sua parceira para ser a sua futura rainha. E o rei, ele percebe que o reino está bastante incomodado, preocupado com essa maldição. Ele combina com a Violet uma previsão de que o Cyrus ele vai encontrar o amor da vida dele num baile de máscaras que vai acontecer no palácio. Esse baile acontece e aí uma série de eventos vão desencadear essa maldição. Eu gostei bastante, como eu disse, é uma série de elementos de contos de fadas, então a gente tem um pouco de Cinderela, um pouco de A Bela e a Fera, são vários contos interligados aqui. É um reino que convive com fadas, então eles convivem com uma floresta feérica de onde essas fadas saem, são fadas muito parecidas com a Sininho, por exemplo, então elas são diminutas, elas concedem desejos, elas podem transformar essas pessoas em pessoas belíssimas. Então as pessoas que podem pagar por isso, elas têm essas fadas que vão fazer harmonizações faciais, vão conjurar vestidos, enfim. Então a gente tem muito dessa mágica também nessas fadas e da própria possibilidade dessas visões. Então a gente tem alguns seres sobrenaturais que vão induzir essas visões em algumas pessoas específicas. Eu gostei bastante, é o primeiro livro de uma duologia, a autora ainda está escrevendo o segundo livro, mas o final dele não deixa a gente naquele desespero para o segundo. Ele não tem uma grande reviravolta, um grande plot twist, então dá para esperar com tranquilidade pelo segundo livro. Gosto muito dos dois personagens, a Violet, como eu disse, é bastante afiada, o Cyrus, ele vai fazer o que tiver ao alcance dele em função do seu reino, mesmo que ele tenha uma atração muito forte pela Violet, ele vai abrir mão dela se ele tiver a possibilidade de deixar o reino dele em segurança, e os dois crescem nessa tensão, né? Eles são um barril de pólvora, mas eu achei uma delicinha. Malévola, o Coração da Rainha, da Holly Black, publicado pelo Universo dos Livros. Esse foi o livro que eu sorteei na minha TBR Jar. Eu fiz uma seleção de livros que eu queria fazer escolhas aleatórias ao longo desse ano. Vou deixar o vídeo aqui se você tiver curiosidade em saber quais os livros que eu escolhi. Coloquei todos esses papeizinhos num pote e fiz o sorteio. O primeiro sorteado, então, foi esse livro. Um presente que eu ganhei da Nath, lá do Livros e Pops. É uma história que eu gostei bastante, gosto muito dos filmes, e quando eu terminei o livro eu descobri que a história se passa entre o final do primeiro filme e o início do segundo filme. Achei impressionante como a Holly Black conseguiu descrever, assim, a sensação que eu tinha era que eu estava assistindo aqueles personagens dos filmes. Ela descreve com muita maestria. Não temos grandes reviravoltas, porque a gente já mais ou menos entende como é que essa história caminha, se é que você assistiu os filmes. E a gente tem uma Aurora aqui mais amadurecida, tomando decisões, algumas delas em função do seu coração, mas sempre tendo em vista o seu reino. E o príncipe Philip, que faz algumas aparições, tem o seu relacionamento com a Malévola, que é engraçadíssimo. A Malévola, de um modo geral, ela não confia nos homens, até por todo o passado dela. Então a Malévola desconfia bastante do Philip. Na verdade, ela desconfia de qualquer homem que se aproxime da Aurora. E ela vai aprender que nem todos os homens são tão cruéis como foi o pai da Aurora. E aí, se você é fã ou da autora ou das histórias da Malévola, tá aí um livro que você precisa conhecer. Já fiz o convite para você que é fã de fantasia. Eu e a Ju, lá do Viajando Através da Estante, criamos o Fantasticai.
É um clube de leitura voltado para a leitura de fantasia, um clube aberto. Se vocês tiverem qualquer curiosidade, as informações ficam aqui no box de descrição. Nós fizemos a leitura em janeiro do primeiro livro de O Priorado da Laranjeira, A Maga, e fizemos a leitura do segundo livro, que é A Rainha, agora no mês de fevereiro. É uma alta fantasia que aqui no Brasil foi dividida em 2 livros pela plataforma 21. A Samantha Shannon é conhecida aqui no Brasil pela série dela Temporada de Ossos. E a autora já anunciou que tem um prequel saindo aí, que é uma história que se passa muitos anos antes dos desenvolvidos aqui em Priorado da Laranjeira. Bom, a leitura do primeiro livro ela foi um pouco mais demorada de acontecer, porque a gente está conhecendo um mundo bastante complexo, então são muitos reinos, a forma como eles se relacionam com esses dragões ela vai ser muito diferente, então nós temos reinos que odeiam todos eles, alguns reinos que são a favor dos cuspidores de fogo, alguns reinos que são a favor daqueles dragões que são chamados de lacustres, que têm uma aparência muito próxima da mitologia oriental. Então, entender todas as relações políticas e as relações de crença, ela demora mesmo. O segundo livro, tudo está acontecendo. Então, as ações, as cenas de ações são assim, ininterruptas, a gente quase não tem tempo para respirar. Eu gostei bastante, as cenas de batalhas no final são muito gráficas, muito vívidas. Eu achei que foi muito rápido. Também achei que muitas pontas soltas ficaram aqui. Algumas cenas que a gente ficou meio sem entender qual que foi a intenção da autora. E eu acho que se ela tem a intenção de escrever um outro livro que se passa nesse mundo, mas depois dos acontecimentos desse segundo livro, eu acho que ela tem muito material. O problema que ela propôs no primeiro livro, ela resolveu aqui. Então não é que ela não tenha dado um final, ele tem um final, mas tem muitas pontas soltas. Para alguns personagens, eu acho que ela merecia dar um pouco mais de atenção e contar um pouco mais das histórias. Mas para quem curte alta fantasia, eu super indico, porque realmente é bastante complexa, com muitos elementos. A parte da magia aqui também, eu gostaria que tivesse um pouco mais de explicação. Talvez nesse prequel que ela está trazendo, ela explique um pouco mais em relação a essas árvores, que são árvores que trazem essa magia. Então a gente tem a própria laranjeira, mas outras 2 árvores que são citadas também. E eu queria um pouco mais desse casal que se forma. Inclusive é o casal que dá o subtítulo para os 2 livros, A Rainha e a Maga. Quero ver muito mais dessas histórias e eu acho que a autora tem sim muito mais para escrever. Mas foi uma experiência assim fenomenal e principalmente porque a gente fez isso em conjunto. Então discutir as teorias, falar mal de personagens, se encantar por outros, entender para onde essa história estava caminhando, foi realmente uma delícia. Eu vou fazer um vídeo na semana que vem que eu vou trazer algumas das escolhas do Fantasticai. Então fique de olho, quem sabe você se interessa em fazer algumas dessas leituras com a gente. É um grupo aberto e você vai ser muito bem-vindo. E a última leitura que eu queria comentar com vocês é Porém Bruxa, da Carol Quilvato. Recebi esse livro da editora Suma. Eu tinha esse e-book no meu Kindle há muito tempo. Mas, como eu sempre repito, né, eu gosto muito de fazer a leitura do livro físico, porque eu gosto muito de voltar. Qualquer dúvida que eu tenho, eu tô folheando, eu tô voltando para a história, eu acho isso muito mais fácil. Apesar de, vez ou outra, estar lendo, sim, algumas histórias no Kindle. Aqui a gente tem uma média fantasia, porque nós temos elementos de sobrenatural que se passam na cidade de São Paulo. Então a gente tem... A nossa protagonista é a Isis, ela é uma bruxa e ela é responsável pelo controle dessas situações de sobrenatural, porque a sociedade de bruxas, elas fazem de tudo para que as pessoas que não têm poderes, as pessoas comuns, elas não saibam que o sobrenatural convive ali com elas no dia a dia. Então a Isis faz esse controle, ela tem como o seu superior o Vitor, que é o corregedor. Ela tem uma relação bastante tensa com esse corregedor e a gente vai descobrindo ao longo da história o motivo disso. E apesar de ser proibida, ela tem um grupo de amigos que são seres humanos normais e eles sabem desses poderes da Isis. Então a gente tem uma delegada de polícia, a gente tem uma mulher trans que está envolvida ali com algumas organizações não governamentais, a gente tem um advogado que é uma amizade colorida da Isis e que são extremamente protetores porque eles conhecem o passado da Isis. Bom,
Alguns eventos acontecem, alguns assassinatos, alguns eventos sobrenaturais, e a Isis começa a investigar todos esses eventos até chegar no ponto em que ela vai descobrindo ali que todos eles se relacionam a um único problema. Gosto muito da Isis, ela é uma personagem de muito poder, ela é uma personagem que tem muito mais a demonstrar. A princípio esse é um livro único, mas parece que tem mais histórias vindo aí. Eu não sei se vai ser uma duologia, se vai ser uma série. A Isis é uma personagem tão poderosa que ela tem muito mais a demonstrar. O que a gente tem aqui é muito mais dessa amizade, desse laço de amizade e de entender as cicatrizes que ela carrega de eventos que aconteceram muito tempo atrás. Então, ela tem muito mais a mostrar pra gente em próximas histórias. E o Vitor, que é um personagem para colocar no potinho. Ele é atencioso, ele é preocupado, ele é cuidadoso com a Isis. Quando ele descobre tudo o que aconteceu com ela, ele vai refletindo sobre algumas atitudes dele em relação a ela e ele vai até mudando de postura. Então eu gosto muito do Vitor, é outro personagem que também tem muito potencial aí pra frente. E eu gostei muito de muitos pontos que a Carol trouxe para esse livro. Então ela fala de racismo, ela fala de intolerância religiosa, ela fala de violência contra a mulher. Isso tudo no meio dessa história, né? Ela tá falando ali do dia a dia de São Paulo, do dia a dia das pessoas, dos brasileiros, das coisas que a gente enfrenta no dia a dia. E foi uma delícia, assim, foi realmente uma grata surpresa. Eu tenho Árvore Inexplicável, que a editora também me mandou, ainda não fiz a leitura, mas depois da experiência de Porém Bruxa, eu quero correr para ler Árvore Inexplicável, porque eu gostei muito da escrita da Carol e espero que ela traga mesmo aí mais livros desse mundo, porque a Isis e o Vitor e todo o grupo de personagens que ela construiu ali merecem aparecer em novas histórias. Gostei muito, recomendo muito. Se você ainda não leu, porque esse livro fez um boom logo que ele foi lançado, inclusive foi indicado ao Jabuti, se não me engano, e a Suma agora comprou os direitos. Então, se você ainda não leu, eu recomendo fortíssimo, porque foi realmente uma delícia encontrar esses personagens, esse cenário, esses poderes e uma escola aí que promete algumas coisas bem interessantes também para o futuro. Bom, foram essas algumas das leituras. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá no Instagram. Eu vou falar de todas as leituras por lá, vou fazer resenha por lá também. Algumas leituras eu fiz lá pro blog Coisas de Mineira, então as resenhas vão sair também lá no blog. Todas as informações aqui na caixa de descrição. Te faço mais uma vez um convite. Se gosta de leituras coletivas, tem o Fantasticai. Também temos o projeto Deu a Louca nos Encalhados 4. Tem o Loucos por Leituras Conjuntas. Todos esses links vão ficar aqui embaixo e também vou deixar os links de compra da Amazon para esses livros que eu apresentei. Se você puder utilizar o meu link para comprar qualquer coisa, me ajuda bastante. Tudo isso fica aqui. Bora conversar um pouquinho, o que você achou das minhas leituras, leu alguns desses livros, estava lá nos grupos de leitura, qual foi a sua percepção desses livros? Bora conversar. Muito obrigada se você assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo com a TBR do mês de março e a escolha do livro surpresa. Até mais!